A realidade sobre bancos do Paraguai. É isso que você vai ver nesse vídeo. Sem delongas, começando por uma das partes mais importantes: como criar uma conta em um banco do Paraguai. O processo, pessoal, ele vem se tornando cada vez mais simples. Antes era um pouco complicado. A maioria dos bancos nem queria saber de abrir uma conta para uma pessoa, por exemplo, que não tinha cédula de identidade. Hoje, esse cenário já mudou. E bancos como, por exemplo, o Banco Continental, que tem uma operação no Brasil com o nome NBC Bank, seria o novo Banco Continental Bank. Ele opera principalmente ou exclusivamente no Rio Grande do Sul. E esse banco, por exemplo, o Banco Continental, é um banco que possibilita aí a criação de conta bancária mesmo sem a cédula de identidade. O Banco Atlas também. Outros bancos podem fazer isso também, porém esses dois são bem conhecidos por possibilitar a criação de conta bancária sem cédula de identidade. Outro banco, mas aí para um grupo seleto de pessoas, é o Banco Itaú. Existe o Banco Itaú Paraguai, e para quem aí é um bom cliente do Banco Itaú, o Banco Itaú é uma opção e geralmente dá para criar uma conta mesmo sem cédula de identidade e potencialmente uma conta com um limite bem alto, mas claro, para clientes seletos. Se você não é cliente do Banco Itaú e quer chegar lá e criar sua conta da maneira mais rápida possível, provavelmente você não vai conseguir. E tá tudo ok. Bancos são empresas privadas e eles têm aí o direito de aplicar as regras que eles quiserem para abertura de conta dentro de certos limites também, né? Agora, a partir do momento que uma pessoa tem cédula de identidade, é bem tranquilo fazer aí aberturas de conta em geral. O processo é bem simples e pode ser até feito simplesmente com o celular, mas eu sugiro ir nas agências. Vai criar uma conta no banco, vai na agência, tira suas dúvidas, entende melhor os produtos financeiros, entende aí como realmente funciona esse banco, como esse banco pode servir aí para os seus objetivos. Então, eu recomendo ir na agência, porque digitalmente você vai conseguir uma conta, mas uma conta bem básica, não vai entender muito bem sobre os produtos financeiros, então faz sentido ir nas agências. Eu, pelo que eu me lembro, todas ou quase todas as contas bancárias que eu criei, eu fui nas agências. Por quê? Porque eu acho muito importante entender como funciona esse banco, fazer perguntas. Então, eu sugiro aí que você querendo abrir uma conta, vá no banco. Ao menos que você queira uma conta bem simples, só quer criar por criar mesmo, aí ok, pode abrir digitalmente sem problemas. Agora, quais contas uma pessoa pode ter no Paraguai? Basicamente, uma conta em Guarani e uma conta em dólar. Esse é o padrão. Potencialmente, alguns bancos podem oferecer contas em euro também, mas não é muito habitual. Eu já ouvi que o Itaú oferece uma conta em euro, mas eu nunca nem sequer fui a fundo nisso. Mas o principal é conta em Guarani, conta em dólar. Se você não sabe, o Paraguai utiliza muito o dólar. Apartamentos são listados em dólares na maioria das vezes. Carros também, os preços estarão em dólares também. Enfim, vários produtos no Paraguai, principalmente bens duráveis, são precificados em dólares. Cartões. Que cartões uma pessoa pode ter? O mais simples é o de débito. Geralmente, logo após criar uma conta bancária, você já pode ter seu cartão de débito, que pode ser virtual, que é muito mais conveniente, que dá para colocar no Apple Pay, no Google Pay, enfim, e simplesmente pagar com alguns cliques com seu celular ou com seu smartwatch. Se você quiser o físico, geralmente tem que ir numa agência retirar, mas é isso, aquele lá é um cartão de débito para ser utilizado como débito, obviamente. Agora, cartões de crédito.
é aí que está uma das coisas mais interessantes dos bancos do Paraguai. Os cartões de crédito do Paraguai, geralmente, eles não são interessantes para milhas, por exemplo, para acumular milhas, como ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos e no Brasil, que tem cartões aí que acumulam milhas, que é algo bem comum e que tem geralmente uma pontuação interessante. No Paraguai não é tão normal. O último banco que eu fui, eu perguntei: e vocês têm cartão com milha, né, que acumula milha? Eles disseram que não, somente pontos locais que, de acordo com o que é gasto no cartão, soma-se pontos e esses pontos podem ser gastos aí em alguns comércios, enfim, do Paraguai. E que não vale para compras feitas no exterior, o que complica um pouco também, porque qualquer gasto que você tiver no exterior não vai gerar pontos. Então, até o presente momento, eu acho que o Itaú é o número 1 nesse sentido. Se o site que eu entrei está atualizado, eles têm alguns cartões com milhas que geram 1,25 pontos por dólar, geralmente, em um cartão premium, o que não é tão interessante assim, tá? É uma pontuação baixa. Então, para gerar milhas, os cartões de crédito do Paraguai não são tão interessantes. Agora, tem algo que os cartões do Paraguai são muito interessantes e que mês a mês faz aí eu economizar de certa forma $50, $100, até mais disso, que é o quê? Os cashbacks, os reintegros. Gasolina para o meu carro, por exemplo, quase todas as vezes é com reintegro, porque eu vou nos dias específicos, coloco quantidades específicas que entram aí nessa promoção, por assim dizer, né, de cashback, e eu recebo os cashbacks. Há dois tipos de cashback. Um vai direto para a conta bancária, então gasta em crédito e volta para a conta bancária o cashback, né? Você gastou 500 mil, por exemplo, 600 mil, 20% volta para a conta bancária. O outro tipo de reintegro é: gastou 500 mil, 600 mil, pega esses 20% no caso de um reintegro de 20% e volta para o cartão. Então, entra como um saldo no próprio cartão de crédito. Ambos são ok, né? Na prática não muda quase nada, mas é interessante porque os cashbacks eles podem passar de 40%. Então 40% é um desconto muito relevante, mas o único banco que eu vi que faz isso é o Banco Eno e apenas para clientes, né, que já estão num nível bem relevante. Então você precisa aí ter investimentos, enfim, tem aí alguns requisitos, mas outros bancos não. Por exemplo, no Banco Atlas, você tem aí o seu cartão de crédito e não precisa de nenhum nível. Você vai lá e você já tem seu reintegro. Geralmente tem limites, então, por exemplo, 1 milhão de guaranis por mês para combustível, 1 milhão de guaranis por mês para supermercado, coisas assim. Então, para milhas, não é interessante os cartões de crédito. Para reintegros, para cashback, muito interessantes. Agora, como é o atendimento dos bancos? Eu colocaria médio no máximo, beleza? Médio no máximo. E eu vou trazer um caso real que ocorreu comigo. Veja bem, eu comprei um carro financiado, certo? Por quê? Porque eu vi que faz sentido eu comprar esse carro financiado. A parcela, ela ficou em aproximadamente 2.400.000 guaranis, que é aproximadamente $400 por mês. Um financiamento sem entrada e sem garantia, ou seja, somente com assinatura. Interessante, a taxa de juros de aproximadamente aí 11%, tá? Claro que tem outros gastos, né, quando uma pessoa faz um financiamento, então eu tive que pagar seguro e não sei mais o que. Beleza, no final das contas ficou esses $400 por mês aproximadamente.
o que eu considerei ser muito interessante, porque eu tenho outro carro que ele está 100% quitado, mas um pouco problemático. Difícil dos mecânicos saberem mexer, peças muito difíceis de encontrar, então eu decidi ter um carro que ele é simples, mas ele é bom, ele tem tudo que eu preciso, então eu decidi comprar esse carro. Resumindo, foi isso. Se você entende um pouco de financiamento, você sabe que uma das maneiras de reduzir os juros a serem pagos é fazendo amortização, né. Então você vai lá e amortiza o que você paga, vai integralmente ou quase que integralmente para o capital do que você precisa pagar. Então você não paga juros, ou seja, tá pagando tudo certinho, vai lá, paga uma parte ou integralmente, vai direto para o capital, para o quanto você precisa pagar para o banco. E, obviamente, eu quis fazer isso. E aparentemente a pessoa que seria a banqueira lá, ela nem sabia o que eu estava falando. Não, amortizar não tem como, é só adiantamento de parcela e tudo mais. E aí eu comecei a achar um pouco estranha. E aí eu fui pesquisar, pesquisei e entendi que realmente é possível fazer o que eu quero fazer. Existe uma regra da SEDECO, que é um órgão público de defesa do consumidor do Paraguai, que permite que uma pessoa faça um pagamento parcial que vá direto no capital, sem os juros do futuro, né. Pode ter um pouco de juros, mas você vai reduzir bem o que precisa ser pago de juros. E potencialmente pagando, por exemplo, no dia da parcela lá, que precisa ser paga normalmente com os juros normal, vai direto para o capital, porque não existe juros futuros, né, desse dia. Em teoria é isso. E eu inclusive cheguei a ir nessa SEDECO, por acaso eu já tinha pensado em ir lá, para ver se o que eu estava pensando tinha sentido ou não, mas por acaso a SEDECO é ao lado da Suace, e eu fiz um processo de Paraguai Investor Pass, e eu tinha que ir na Suace constantemente, inclusive um processo 100% bem-sucedido. Se você não sabe, Paraguai Investor Pass é a residência por investimento no Paraguai. A pessoa compra imóveis e recebe a residência, é basicamente isso. E eu faço esse processo sem custo para quem compra imóveis entrando em contato. Então eu estava indo na Suace e eu percebi que a SEDECO era do lado. Aí eu fui lá na SEDECO, conversei com as pessoas e apresentei, falei: "Olha, tem essa lei da SEDECO e tudo mais que fala que eu, né, eu e qualquer pessoa pode pagar um financiamento de maneira antecipada parcialmente", resumindo, fazendo uma amortização. Então tá tudo em dia, você quer fazer uma amortização de 10 milhões de guaranis, você pode, e é como se você estivesse pagando parcialmente o financiamento, entendeu? Porque antes no Paraguai só podia não pagar os juros se pagasse tudo de uma vez. Então vamos lá. O financiamento tem um saldo de capital a ser pago de 50 milhões. É só chegando com 50 milhões que os juros não vão ser contados. Desde 2020, 2021, isso mudou. Hoje uma pessoa pode fazer um pagamento parcial e o banco ele precisa emitir de maneira imediata, né, mas não vai ser de maneira imediata, né, mas deveria ser, mas essa regra eu confesso que é um pouco complicada, mas eles devem emitir uma nota basicamente por escrito mostrando: "Olha, você vai pagar essa amortização, os juros que você não está pagando é tanto", ou coisas nesse sentido, né, tem toda uma regra para isso. Mas para não ficar muito nessa explicação de financiamento, de juros e parcelas, se você tem interesse nesse assunto, deixa abaixo nos comentários que eu posso fazer um vídeo específico sobre financiamentos em geral no Paraguai. Mas enfim, é possível fazer a amortização e pagar lá e descontar do capital, que vai refletir em menos juros, é óbvio isso. Então eu tentei fazer isso e o banco não quis, e lá na SEDECO eu expliquei o que eu queria fazer, eles falaram: "Você está certo,
Se você fizer uma denúncia, você vai ganhar, só que eu não vou ganhar nada, porque não vai mudar em nada para mim e a empresa só vai ter que pagar uma multa para o governo. Então beleza, então eu fui no banco, marcaram uma reunião para eu falar com a gerente, e uma das primeiras coisas que a gerente falou foi adiantamento de parcelas. Aí eu já pensei: "Não é possível". Aí eu expliquei exatamente o que eu queria fazer e entenderam. "Ah não, dá aí uma semana pra gente, a gente vai ver o que vai fazer", porque eu falei, a minha intenção não é fazer um aporte, é eu ter um caminho simples para amortizar. Porque eu expliquei, eu falei: "Se não dá para amortizar, se não dá para reduzir os juros antes, consideravelmente, fazendo pagamentos antecipados, não tem sentido". E aí: "Não, a gente vai ver e tudo mais". Eu fui há poucos dias atrás, então uma semana ainda não passou. Resumindo, até agora eu não tive a oportunidade de fazer essa amortização. Então o que que isso demonstra? Demonstra que o atendimento dos bancos, ele é médio, para não falar médio para ruim, beleza? O público paraguaio, segundo o que me falaram na Sedeco, não é tão exigente assim, entendeu? Então os bancos, né, eles têm aí uma possibilidade de, vamos lá, fazer o que quiser, basicamente isso. Resumindo, os bancos eles têm um atendimento médio, vamos colocar médio, porque eu já tive pelo menos um inconveniente mais com outro banco e foi bem tranquilo de resolver. Em termos gerais, quando uma pessoa precisa saber se consegue um financiamento, quais são as taxas e tudo mais, o atendimento ele é muito bom. Mas quando chegou na amortização não foi tão interessante, então é um atendimento um pouco complicado. Então, se uma pessoa ela está acostumada com um serviço bancário muito elevado, de altíssima qualidade, provavelmente o Paraguai, né, os bancos do Paraguai vão deixar a desejar, ok? Agora, só uma pontuação: as taxas de juros no Paraguai para financiamentos em geral, elas ficam entre 8 a 12%, dependendo se é em guarani ou dólar. São taxas bem ok. E como eu já disse, se você quer um vídeo específico sobre financiamentos no Paraguai, é só deixar abaixo nos comentários. Agora, pessoal, o que é possível investir através de um banco? Fundos mútuos, CDAs, dívidas, né, que são os bônus, os bonds, e, em certa medida, ações. E assim, pessoal, estou falando banco, mas alguns desses investimentos devem ser através de uma casa de bolsa, que é uma corretora de valores, basicamente. E os rendimentos, pessoal? Fundos mútuos, aproximadamente 6,5% em guarani, 4% em dólar, geralmente D+1. Então tem uma liquidez de um dia útil, né? Quer sacar num dia, é só no outro dia útil. CDAs pode passar de 9% em guaranis e pode passar de 6% em dólar, dependendo do prazo. E os bonds podem passar de 10% em guarani e passar de 7% em dólar. Esses investimentos eles são pouco interessantes se comparados com o mercado imobiliário, comprar apartamentos na planta, por exemplo. E caso aí você queira investir em imóveis no Paraguai, pode entrar em contato, os contatos estão na descrição do vídeo, ou pode escanear aqui esse QR Code que vai estar passando. E de todos esses investimentos, os CDAs eles têm uma cobertura de 75 salários mínimos pelo Fundo Garantidor de Crédito do Paraguai. E 75 salários mínimos vai estar aí entre 37 e 38 mil dólares. É uma cobertura interessante, é por instituição financeira, só que é um CDA, então tem um prazo, não é algo líquido, ok? E lembrando, um CDA, ele não vai aumentar, então você pagou 1.000 dólares em cada CDA que você investiu, ele não vai valer 1.010, 1.100, você entendeu? Não vai ter uma oscilação, logo é pura renda fixa e tem prazo, enfim, não é muito interessante, porém, pelo menos tem essa cobertura. Os outros investimentos que eu falei aqui, fundos mútuos,
ações e bônus, que são as dívidas, né, os bonds, não tem nenhuma cobertura. Claro, são investimentos, né, normais e nesse caso realmente não possuem coberturas. Os fundos mútuos eles são interessantes porque tem uma liquidez de D+1. Os outros, mesmo as dívidas, eu não acho tão interessante. Questão de ações, pessoal. Ações, até hoje eu não encontrei nenhuma ação do tipo que a maioria das pessoas conhece, que é ter um share de uma empresa e participar aí do progresso dessa empresa, ter dividendos pelos lucros e tudo mais. Não. Aqui no Paraguai geralmente emitem um outro tipo de ação que funciona como renda fixa. Aí é outro assunto também, eu não vou me aprofundar nisso, mas aqui não é pelo menos simples de chegar e comprar uma ação, né, atípica de um share de uma empresa, assim, rápido e simples. Agora na reta final do vídeo, as principais vantagens de ter uma conta no Paraguai. Primeiro, é um país não CRS. Não fez aí o acordo de compartilhamento de informações com diversos países. O que é interessante é uma maior privacidade bancária. E a segunda vantagem, essas são as duas principais vantagens, é porque é uma conta que você pode utilizar de maneira operacional. Então você tem algum negócio no Paraguai ou você tem investimentos no Paraguai, muito interessante. Você tem uma conta operacional, o sistema funciona muito bem. Quer fazer uma transferência, mesmo de um banco para outro, é basicamente instantâneo. Chega lá para a pessoa ou para a empresa, enfim, tem QR Code, funciona bem. O sistema funciona muito, muito bem. Os cartões já têm integração com Apple Pay, por aí vai, muito, muito bom. Então, não tem o que comentar nesse sentido. Privacidade bancária, conta operacional. Agora, se a intenção é ter uma conta robusta, um mega atendimento pelo banqueiro, um acesso assim a diversos investimentos e tudo mais, não é muito interessante, vai deixar muito a desejar. E outra coisa, criar uma conta no Paraguai para ter o cartão e utilizar internacionalmente. Aí não faz sentido mesmo. Não gera pontos, assinaturas geralmente tem IVA, então uma assinatura que custa $10 vai custar basicamente 11 utilizando um cartão do Paraguai. Resumindo, pessoal, não é interessante ter um cartão do Paraguai para utilizar de maneira internacional. Faz mais sentido explorar outras opções que ofereçam aí um cashback em qualquer compra, que possam aí gerar milhas e por aí vai. Então, faz muito sentido para ter privacidade bancária e para ter uma conta operacional. E claro, caso você já tenha diversas contas bancárias ao redor do mundo, faz sentido ter uma no Paraguai também. Para quê? Simplesmente para descentralizar um pouco de outras jurisdições, para se utilizar dessa vantagem da privacidade bancária. E é aquilo, pessoal, não é ruim, mas tem os pontos positivos e os pontos negativos. E eu prefiro avaliar as coisas como: estou falando um monte de coisa, mas o que é interessante? É interessante que há muitas oportunidades. Há muitas oportunidades nesse setor mais financeiro do Paraguai, seja para profissionais que têm uma qualificação alta em algum outro país. Então, as empresas elas podem achar essa experiência muito interessante. Pessoas que querem desenvolver soluções financeiras tecnológicas. Enfim, há muitas oportunidades. E também é interessante analisar em qual fase os bancos do Paraguai se encontram, porque isso demonstra que o país está crescendo muito. O Paraguai está crescendo muito, muito. 2025 já está na segunda metade para atingir aí 10% de crescimento de PIB. Então, já é mais que 5%. Então, o país cresceu em 2025 mais de 5%. Isso dados oficiais do PIB. Residências
no Paraguai só crescendo, só crescendo. Investimentos no Paraguai chamando cada vez mais atenção. Então, é óbvio que os bancos, eles não estão totalmente preparados por uma demanda assim. O Paraguai tem grau de investimento. Então, se grandíssimos investimentos que podem entrar, queiram entrar todos de uma vez, provavelmente os bancos não vão comportar. Isso é uma oportunidade muito grande para pessoas que são de outros países e desse setor, né? Tem um know-how muito grande nesse setor. Apesar de alguns pequenos inconvenientes, tá ok, eu tô bem satisfeito. Lembrando, é um banco, é uma empresa privada e, no geral, eu estou bem satisfeito com os bancos do Paraguai, porque eu tenho o bom senso de entender que é isso, pessoal. O país está crescendo, as taxas de juros são bem ok. Essa regra da Sedeco ela é muito positiva para quem faz um financiamento, muito, muito positiva. Você poder amortizar, né, e tudo mais. O que às vezes falta é o que eu pontuei, né? Um atendimento um pouco melhor, cartões de crédito com uma geração de pontos, de milhas mais interessante, porém também vai do que a maioria das pessoas buscam, né? Então a maioria das pessoas no Paraguai, provavelmente elas preferem muito mais pontos que podem ser gastos no Paraguai mesmo. Então a conclusão é, bem ok os bancos, mas verifique, faz sentido você ter essa conta bancária? Eu expliquei os investimentos. São interessantes esses investimentos? Enfim, e aí você pode decidir, ok? E caso aí você queira investir em imóveis e não precisa ser à vista, você pode financiar em obra, financiar potencialmente até pós-obra. Há uma pessoa que está comprando um apartamento terminado e ele vai pagar 10% de entrada, apenas 10% de entrada, e vai financiar em 60 parcelas diretamente com a empresa. Ou seja, apenas 10% ele vai pagar, um apartamento de 2 dormitórios, uma vaga de garagem e vai seguir pagando aí por 60 meses. São 60 parcelas. Essas oportunidades, elas não aparecem sempre, mas caso aí você queira, né, estar atualizado das oportunidades, estar atualizado das boas negociações, das excelentes opções, pode entrar em contato, os contatos estão na descrição do vídeo, ou pode escanear esse QR Code aqui que está passando, apartamentos a partir de menos de $33.000. Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo.